Olá, amigos, bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras, onde são postados todos os domingos um vídeo com temas evangélicos, sempre analisados à luz da doutrina espírita. Hoje, a exposição ou a reflexão está aos meus cuidados. Eu sou Ricardo Pastore e o tema é indulgência. Indulgência é a característica daquele que é indulgente, quer dizer, é uma atitude que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ela compreende a capacidade ou envolve a capacidade, não é, de perdoar, quer dizer, de ter a disposição de perdoar, que segundo Jesus nos orienta, o perdão às faltas alheias, ela deve ser 70 vezes 7 vezes, quer dizer, infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias. Quer dizer que nós devemos perdoar porque nós também necessitamos do perdão alheio. Ela envolve também a capacidade, não é, de sermos tolerantes, não é? A qualidade de nós sermos tolerantes com as fraquezas do próximo, com a fraqueza do outro. Envolve também a necessidade de nós não julgarmos alguém pelo que tenha feito ou o que tenha dito, né? Consoante a orientação do Mestre Jesus, que nos fala que nós não devemos julgar, pois que com a mesma medida, com o mesmo peso que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Se fala da conveniência de nós observarmos, né, e criticarmos as atitudes alheias que estão às vezes em falha, né? Uma pessoa que está em erro, se vale a pena nós analisarmos o erro alheio. Então, se fosse para proveito próximo, para nós não cometermos as mesmas falhas, pode trazer alguns resultados para nós. Mas nunca essa observação do erro alheio deve vir seguido de um julgamento, de uma condenação. Mesmo que nós observemos em benefício de nós mesmos, para não cometermos as mesmas falhas, ou até para nós educarmos ou orientarmos uma pessoa, nós temos que tomar muito cuidado para ver se nós não estamos inseridos naquela fala de Jesus que diz que às vezes a gente está vendo o cisco, né, no olho do nosso próximo e não vemos a trave que está diante de nossos próprios olhos. Então, se nós, ainda que observemos uma utilidade em nós orientarmos alguém, no sentido de não permanecer no erro, ou nós tirarmos algum proveito para nós mesmos não incidirmos na mesma falha, nós precisamos ver se nós temos autoridade moral, não é? Para podermos fazer essa orientação. Senão é melhor calarmos, né? Não dizermos nada, nunca divulgar, não é, a falha do outro. E se nós formos comentar, nós temos que ter a qualidade inversa daquela falha, daquele erro que o próximo está cometendo, né? Então nós temos que ter uma postura moral, uma autoridade moral para exercermos qualquer educação, qualquer orientação ao nosso próximo. Envolve também a necessidade de sermos misericordiosos, quer dizer, colocarmos o nosso coração, não é, no sofrimento, nas fraquezas do próximo. Ser misericordioso significa nós termos empatia e compaixão com as falhas e com a necessidade do próximo, né? Quer dizer, nos colocarmos na posição daquele que está falhando, que está caído, e agirmos com compaixão, quer dizer, procurarmos ajudar aquele que está numa situação, não é,
de equívoco nas suas atitudes. Então, indulgência, ela quer dizer uma série de coisas, né? Uma qualidade, uma característica, um sentimento, uma postura, uma atitude que estão compreendidas na caridade para com o próximo. Na caridade para com o próximo e conosco mesmo, porque se nós não tivermos indulgência, não é, com os outros e conosco mesmo, nós não conseguimos nos relacionar, não é? Nós não conseguimos avançar numa relação saudável, não é, que nos garanta o avanço, né, e o nosso crescimento moral e espiritual. E essa qualidade nos conduz à lei maior, que é a lei do amor, que deve ser a lei que deve nortear nossas relações para com o próximo, para com Deus e conosco mesmo. O que não é ser indulgente? Não ser indulgente não é ser conivente, não é, com o erro. Não é? Quando a gente preconiza que nós devemos ter essa postura para com o próximo, não significa que nós devemos negligenciar ou apoiar o que está errado, não é? Significa que nós podemos alertar, orientar, não é? Se nós tivermos condições morais, né? Mas a nossa postura não deve ser de apoiarmos o que está errado e abdicarmos de nossos princípios, né? Nossas crenças perante a vida, perante as atitudes que devem ser pautadas, não é? Na moralidade, no bom senso das relações. Então, essas nossas relações têm que ter também o estabelecimento de limites que nos resguardem também de nós incentivarmos ou apoiarmos aquilo que está errado. Não é? Qual que é o exemplo de postura ou de atitude adequada? Né? O nosso modelo e guia e exemplo é Jesus. Não é? Então, quando os fariseus e a população queria condenar aquela mulher adulta em praça pública, não é? Qual foi a atitude de Jesus ao dizer, não é, àqueles que estavam julgando e já querendo condenar e apedrejar a mulher adulta? Ele nos disse, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é? Então, aqueles que já vieram, né, certos da condenação, do julgamento de Jesus, foram ali orientados, né, que todos nós precisamos, né, do perdão e que nós não devemos julgar, né, porque nós mesmos estamos aí em nossa consciência muitos pecados, quer dizer, muitos equívocos que precisam do perdão, né, e do não julgamento dos outros. Né? E que Jesus fala para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: não, ninguém. Então Jesus diz: vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Não é? Então nós vimos que a atitude de Jesus é a atitude de não de julgamento, mas de educação. Ele estende a mão, não é? Ele não julga, não condena e também não é conivente, né? Ele fala, vai e não peques mais. Aqui ele não está julgando, ele está estendendo a mão e está educando, não é? E ele faz quando todos já tinham ido embora, né? Ele faz ali no tete a tete, no sigilo, não é? Sem divulgar, né? Então ele orienta ali na intimidade, né, da conversa com aquela mulher. Então esse é o exemplo, né, de atitude indulgente. Né? E qual é a importância, quais são os benefícios de nós sermos indulgentes? Ser indulgente fortalece os nossos relacionamentos. Não é? Ela pode ajudar a construir relacionamentos mais fortes,
baseado na confiança, na empatia, no respeito mútuo, ele melhora a comunicação, porque quando nós somos indulgentes com os outros, nós estamos mais propensos, né, a ouvir, a entender a posição do outro, e isso estabelece uma comunicação mais aberta e mais saudável. Ele diminui também os conflitos, né? A indulgência pode ajudar a diminuir conflitos interpessoais porque permite, não é, que nós reconheçamos as diferenças e as imperfeições do outro sem julgamentos excessivos, não é? Então isso leva a romper, a quebrar, né, o clima de conflito. Ele promove também um bem-estar emocional, porque ao diminuir o estresse, né, das relações conflituosas, permite o estabelecimento então de uma harmonia interior, né, com menos crítica e com mais serenidade íntima. Ajuda no processo até do auto-perdão, porque quando a gente é indulgente com os outros e consigo mesmo, não é? Nós aprendemos também a observar as nossas falhas e também nos perdoarmos e temos condições de burilamento das nossas imperfeições. Então, se a indulgência é uma atitude positiva e com grandes benefícios para o outro, ela é mais ainda para quem está exercendo, né, essa qualidade, essa virtude. Como é que nós podemos ser mais indulgentes com os outros? Através de exercícios, né, de atitudes simples, de praticar a empatia, quer dizer, nos colocarmos sempre no lugar do outro, reconhecer que todos nós cometemos erros, todos nós somos falíveis. Sempre procurar oferecer o perdão genuíno, né? O perdão é uma atitude libertadora, não é? Que quando nós nos vinculamos pelo sentimento de raiva, de vingança, nós nos aprisionamos àquela situação, não é? Então quando nós agimos com indulgência e perdoamos, é uma atitude isso libertadora, né? Senão nós ficamos escravizados ao erro, ao desejo de vingança, ao ódio. Então sempre procurar evitar os julgamentos muito severos, né? Uma prática muito saudável é que nós valorizarmos os pontos positivos dos outros, enxergarmos o lado positivo dos outros. Como Jesus fez, né, com relação a Paulo, em relação a Pedro, né? Ele não se fixou nos defeitos que eles apresentavam, mas valorizou os pontos positivos, e esses dois se tornaram grandes, né, servidores, seguidores e divulgadores do cristianismo. Quais dicas nós podemos dar para nós desenvolvermos ou fixarmos a indulgência em nossa vida diária? Situações também muito simples, né? A meditação, a prece nos dão momentos para fortalecer e desenvolvermos essa capacidade, não é? Através da sintonia, né? Com amigos espirituais, com planos mais elevados, né? Onde nós aurimos energias e força que nós possamos ter a lucidez, né, de desenvolvermos essa prática, essa atitude para com o próximo. O trabalho voluntário, o trabalho fraterno, ajuda-nos no exercício da caridade. E com isso, nós também desenvolvemos essa capacidade de sermos indulgentes. Nesse contato, nas nossas relações, nós também vamos tendo feedback que vai ajudando o nosso autoconhecimento, e ao nos conhecermos, vermos as nossas limitações, nós identificamos com as mesmas dificuldades daqueles que estão a caminho conosco e nos tornamos mais
tolerantes, porque vemos que nós também somos possuidores das mesmas fraquezas, não é? Então, a busca desse autoconhecimento nos ajuda a incorporarmos a indulgência em nossas atitudes. Vamos desenvolvendo também essa capacidade ao nos esforçarmos, né, para enfrentarmos as nossas más inclinações. Quando procuramos identificar as nossas dificuldades, nós temos mais condições de transformá-las, de educá-las, de discipliná-las, e assim nós vamos desenvolvendo essa nossa capacidade de sermos indulgentes. Então, resumindo, a indulgência pode melhorar as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Vamos experimentar então sermos indulgentes. Um bom domingo a todos e pensemos nesses conceitos que nós refletimos juntos. Até mais.